Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trago para vocês o quinto e último vídeo da série sobre as principais dúvidas do protocolo OSPF. Espero que gostem, esclareçam suas dúvidas e não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Nesse vídeo, falarei sobre o processo de autenticação do protocolo OSPF. Tá? Para que serve a autenticação no OSPF, quando utilizar, os tipos de autenticação e como configurar a autenticação no OSPF. Tá? Então, vamos ao nosso vídeo. A autenticação no protocolo OSPF serve para que os roteadores OSPF possam trocar informações de roteamento de forma segura. Ok? E quando utilizar a autenticação? Você deve utilizar a autenticação para assegurar que as informações de roteamento sejam trocadas de forma segura entre os roteadores OSPF da sua rede e impedir que um roteador intruso possua acesso ou divulgue informações de roteamento na sua rede. Tá? Com a autenticação, você protege as informações de roteamento que são trocadas entre os roteadores OSPF. Tá? Ou seja, se alguém adicionar um roteador na sua rede e ele não se autenticar no OSPF, ele não será capaz de aprender ou divulgar rotas no OSPF. Tá? Uma observação é que a autenticação OSPF ela protege apenas as informações de roteamento trocadas entre os roteadores, tá? Entre as informações de roteamento OSPF, né? Ela não protege outras informações na rede, como as informações do usuário, por exemplo. Tá? Então não pense que um usuário vai trafegar um arquivo lá só porque você tem autenticação no SPF, você está protegendo lá essa informação do usuário. Não. Ok? O SPF ele possui o seguinte tipo de autenticação. O tipo null, tá? Que seria nenhuma informação de autenticação está incluída nos pacotes do SPF, tá? Conhecida também como autenticação tipo 0, e é o tipo de autenticação padrão. Ou seja, se você não configura nada de autenticação no roteador, esse vai ser o tipo padrão, ou seja, nenhuma autenticação. Tá? Temos o tipo Simple Password, que seria a autenticação de texto simples, utiliza senhas em formato de texto simples, sem formatação, que podem ser facilmente capturados na rede por um usuário mal intencionado. Tá? Ou seja, se o cara colocar um sniffer lá na sua rede, colocar um Wireshark, por exemplo, ele consegue pegar, né, a sua senha utilizada na autenticação, porque o formato dela é em texto simples. Tá? Também conhecida como tipo 1 de autenticação. Tá? E temos a autenticação MD5, tá? Que esse método utiliza o algoritmo MD5 a partir do conteúdo do pacote OSPF e uma chave configurada para calcular um valor de hash. Tá? Esse valor de hash é transferido no pacote juntamente com uma ID. Ou seja, tá? A chave, a senha que você configurou na autenticação, ela não é transmitida com a mensagem. Tá? O roteador que estiver recebendo essa mensagem, ele combina a chave configurada nele com o valor de hash calculado por ele, e esse valor deve coincidir, né, com o valor de hash recebido na mensagem. Tá? E é conhecida como autenticação tipo 2. Ok? E a autenticação no SPF ela pode ser configurada das seguintes maneiras. Tá? Globalmente, para todas as interfaces do SPF em determinada área, tá? Ela utiliza um comando de configuração do ASPF e um comando de configuração de interface. Tá? Ou seja, um comando de configuração de SPF, um comando de configuração de interface. Dois comandos para configurar. Ela pode ser configurada também por interface, tá? Que é utilizado para cada interface individualmente. Utiliza dois comandos de configuração de interface. Tá? Diferente do primeiro módulo, esse módulo de configuração por interface, você configura os dois comandos diretamente na interface. Ok? Então, vamos dar agora uma olhada na nossa topologia de estudo, que a gente vem utilizando até agora. Tá aí, vou colocar ela aí na tela. Vamos iniciar então as nossas configurações pelo roteador R1. Vou clicar aqui no R1. O roteador R1 ele tem apenas uma interface que é conectada na área 0. Tá? Vamos usar aqui o comando show IP OSPF e vamos analisar algumas informações aqui. Tá? O roteador R1 ele está conectado apenas à área 0, tá? Ou seja, a área backbone. Tá aqui, área 0, área backbone. Tá? Reparem que ele possui duas interfaces conectadas a essa área. Tá? Tem aqui o número de interfaces nessa área 2. No caso, a gente sabe que é giga 0 e uma interface loopback. Tá? E como podemos ver aqui, essa área não possui autenticação. Tá? Ou seja, não temos autenticação configurada por enquanto.
Então, vamos entrar no modo de configuração. Vamos entrar no modo de configuração do OSPF, router OSPF 1. E vamos digitar o seguinte comando, área 0 authentication. Esse comando aqui. E aí, vamos agora analisar o que aconteceu. Tá? Digitamos apenas um comando de configuração do OSPF. Se eu botar aqui o show IP OSPF novamente, ele já me deu aqui que essa interface tem autenticação Simple Password. Tá? E se eu digitar aqui o show IP OSPF Neighbors, para ver os neighbors, por enquanto, eu ainda tenho aqui o roteador R2 e o roteador R3, porque ele ainda não expirou aqui o dead time. Tá? Então, quando isso daí expirar, está acabando o tempo ali, reparem que ele não renovou. Ó, já caiu a adjacência com o roteador R2, em seguida com o roteador R3. Então, se eu repetir o comando aqui novamente, reparem que eu não tenho mais vizinhança com ninguém. Então, após o temporizador dead time expirar, foram perdidas todas as vizinhanças com os roteadores da área 0, tá? Ou seja, com os roteadores aí, R2 e R3. E com apenas um comando, eu derrubei parte da rede aí. Tá? Então, tome muito cuidado ao utilizar esse comando em um ambiente de produção. Ok? Como aplicamos o comando de configuração global e do SPF, vamos agora configurar as interfaces da área 0. Tá? No caso do roteador R1 aqui, ele possui uma única interface que se conecta com outros roteadores. Tá? Ou seja, a interface giga 0/0. A loopback não está conectada em nada, uma interface lógica, então não tem por que a gente configurar a autenticação nela. Vamos entrar aqui então, conft interface giga 0/0. Tá? Então, a gente vai utilizar agora o comando de configuração de interface, que seria o IP OSPF Authentication Key, e a chave que a gente quer utilizar aqui para autenticação. Vamos utilizar aqui Cisco no nosso exemplo, que seria assim. Ok? Então, reparem que a vizinhança com os roteadores R2 e R3 não foi restabelecida, logicamente, porque os roteadores R2 e R3 ainda não foram configurados. Tá? Achou IP OSPF Neighbors. Tá. Então, vamos agora no roteador R2. Tá? E vamos entrar aqui no modo de configuração do SPF. Conft router OSPF 1. E vamos digitar o comando área 0 authentication, igual fizemos no roteador R1. Tá? Reparem que o roteador R2 ele possui duas áreas configuradas. Tá? Como configuramos a autenticação apenas para a área 0, as relações de vizinhança da área 1 não foram afetadas, tá? Mesmo após expirar o temporizador dead time, ou seja, ele continua renovando para a área 1. Se eu botar aqui show IP OSPF Neighbors, reparem que o roteador da área 1, no caso aqui o CA1, o ID dele é o 4.4.4, ele acabou de perder a vizinhança agora com o roteador R3, porque o roteador R2 não possui mais vizinhança com o roteador R3 nem com o R1. Com o R1 porque a gente ainda não configurou a chave de autenticação. E a área 1 não foi afetada, tá? Porque a gente configurou apenas o comando referente à área 0. Ok? Então, vamos entrar no modo de configuração de interface do roteador R2. Vamos configurar a chave lá, interface giga 0/0. E vamos colocar lá o comando IP OSPF Authentication Key. E a chave que a gente utilizou, Cisco. Vou sair daqui do modo de configuração. Reparem que ele já subiu a vizinhança com o roteador R1. Tá? Ou seja, porque agora o roteador R2 e o roteador R1 possuem as chaves configuradas. Tá? O roteador R3 ainda não voltou porque não possui a chave configurada ainda. Então, até agora a gente está utilizando um comando de configuração do ASPF e um comando de configuração de interface. Tá? Seria aquele modo de configuração global. A gente também pode utilizar o modo de configuração de interface, tá? Que a gente utilizaria os dois comandos da interface. Então vamos ao roteador R3 e utilizar esse modo de configuração aí por interface, tá?
Vamos digitar aqui, ó, comando show IPOSPF neighbors, só para a gente ver aqui, ó, que ele não possui vizinhança nem com o roteador R1 nem com o R2, apenas com o CA2 aqui, que está na área 2. Tá? Então vamos entrar no modo de configuração de interface, vamos lá na int giga 0/0. Tá? E aqui o primeiro comando que a gente tem que usar é o comando para habilitar a autenticação nessa interface, que seria o comando IP OSPF Authentication. Tá? Então, com isso, eu habilitei o processo de autenticação. Seria equivalente àquele comando que a gente utilizou até agora, o ARA0 Authentication. Tá? Então, aqui eu coloquei diretamente na interface, IP OSPF Authentication. E agora eu preciso colocar o comando para configurar a chave, para configurar a chave utilizada, que seria o IP OSPF Authentication Key Cisco. Reparem que subiu agora a vizinhança com os roteadores. Ou seja, é um outro modo de configuração, tá? Se eu dar aqui um show run int giga 0/0, os dois comandos estão aqui. Tá? E na configuração do SPF lá, show run pipsec OSPF, eu não tenho aqueles comandos, tá? Abaixo do router OSPF1 eu não tenho os comandos de autenticação, estão diretamente na interface. São esses dois comandos, ok? Essas são as duas formas de configurar a autenticação. Isso vale tanto para o tipo Simple Password como a autenticação MD5. Então, como vocês devem ter notado aí, até agora estamos utilizando apenas a autenticação Simple Password, ou seja, ou a autenticação ou tipo 1. Tá? Então vamos ver agora como configurar a autenticação MD5 ou a autenticação tipo 2. Tá? Vamos no roteador R2, tá? Opa. E vamos configurar a área 1 para a autenticação tipo 2. Tá? Vamos entrar no modo de configuração do SPF, router SPF1. Então aqui dentro do modo de configuração do SPF, a gente vai digitar o comando área 1 authentication message digest. Tá? Que esse é o comando para configurar a autenticação tipo 2. Vamos entrar agora na interface serial 3/0 e configurar a chave que a gente vai utilizar nela. Tá? Caiu ali a adjacência com CA1. Vamos lá na interface serial 3/0 e vamos utilizar agora o comando IP OSPF message digest key. Aí aqui eu tenho que escolher um número de chave, tá? Vou colocar aqui, pode ser nesse intervalo aí de 1 a 255, vou botar a chave 1. Tá? E em seguida devemos utilizar o parâmetro MD5 e a chave que a gente quer configurar. Vamos utilizar aqui, Cisco também. Ok? Aqui, pessoal, é um ponto que causa uma confusão em algumas pessoas aí, pois elas tentam configurar a chave utilizando o comando IPOSPF Authentication Key, que a gente utilizou para configurar a senha do tipo 1. Tá? Então esse é um ponto que o pessoal costuma se confundir aqui. Tá? Quando você está configurando a autenticação tipo 2, para configurar a chave, você tem que utilizar o comando IPOSPF Message Digest Key. Tá? E não o SPF Authentication Key. Se você utilizar o comando IPOSPF Authentication Key e você utilizou o comando IPOSPF Message Digest, tá? O Authentication Message Digest, não vai funcionar, tá? Porque você está dizendo ao roteador para ele utilizar um tipo de autenticação, só que você configurou uma chave que é válida para outro tipo de autenticação. Tá? Então isso não vai funcionar, ok? Tomem cuidado com isso daí. Então, por enquanto, vamos deixar as configurações do roteador R2 assim. Tá? Eu não vou configurar a outra interface que ele tem conectada com o roteador CA1. Tá? Vou deixar assim por enquanto. E vamos lá no roteador CA1 e vamos configurar, vamos utilizar o modo de configuração por interface, tá? Que nem a gente fez lá com a opção de Simple Password. Então vamos entrar aqui na interface serial 3/0. Aí que a gente pode digitar o comando IP OSPF Authentication Message Digest. E para configurar a chave agora, IP OSPF Message Digest Key. Vamos utilizar a chave 1, MD5 e a chave que utilizamos lá no roteador R2. Nossa chave
Cisco. Tá, vamos sair daqui no modo de configuração. Reparem que ele levantou a adjacência com o roteador R2 apenas pela interface serial 3/0, que é a interface que está configurada com a chave e o modo de autenticação certinho, que acabamos de configurar agora. Aqui, reparem que o roteador CE1 ele possui duas interfaces. Ele também tem a serial 3/1, que também está conectado ao roteador R2. Tá? Como eu utilizei aqui o comando de configuração de interface na serial 3/0 e não utilizei aquele comando global, eu disse para o SPF o seguinte: olha, você utiliza a autenticação apenas nessa interface 3/0, ok? Apenas nela. Se eu não configurei nada na interface 3/1, qual é o tipo de autenticação que ele está utilizando lá? Seria o tipo null, ou seja, não tem nenhuma autenticação por enquanto na interface 3/1. Tá com a configuração padrão. Então vamos supor que por algum motivo eu não queira que tenha autenticação nessa interface na 3/1. Vamos supor que tivesse um outro roteador aqui, que fosse uma outra interface conectada ao roteador R2. Vamos lá no roteador R2. No roteador R2, vou colocar aqui na tela para vocês entenderem, a gente utilizou o comando de configuração global do SPF aqui, ó. No router SPF1, a gente usou aqui o Area1 Authentication Message Digest. Ou seja, ele está dizendo para que todas as interfaces que estejam configuradas na área 1 sejam autenticadas. Tá? E a gente pode utilizar chaves diferentes, enfim, várias coisas. Mas só que é o seguinte, agora eu quero que ele não utilize a autenticação na interface 3/0. Tá? Mesmo tendo esse comando aqui, a gente pode fazer isso. Como? A gente entra na interface, na serial 3/1, vamos entrar na interface serial 3/1, e usar o comando IP OSPF Authentication null. Reparem que ele subiu agora a adjacência através da interface 3/1. Então, se eu der o comando show IP OSPF neighbors, com o roteador CE1 aqui, eu agora tenho a relação de adjacência com as duas interfaces. Ou seja, se você tiver um roteador, se você tiver um roteador que seja um concentrador que possui muitas interfaces, e você quer utilizar uma configuração que pegue todas as interfaces do roteador, que autentique todas as interfaces, você vai lá e utiliza aquele comando global de configuração do SPF. Mas se por acaso você tiver um roteador ali no meio, que ele não tem a capacidade de autenticação, se for um roteador muito antigo, ele não suportar algum tipo de autenticação e você quiser colocar uma autenticação diferente, é só você utilizar as opções de configuração de interface. Porque as configurações de interface, como vimos até agora, elas possuem prioridade sobre as configurações globais. Então, se você colocar o que você colocar na interface ali, o ASPF ele vai ler primeiro o que está na interface. Tá? Se não tiver na interface, ele passa para o modo global. Tá? Então, é muito fácil você utilizar esse tipo de configuração. É só se ligar nesse detalhezinho aí. Ok? Por exemplo, vamos a um exemplo aqui no roteador R3. Tá? O roteador R3 possui duas interfaces se conectando ao roteador CA2. Vamos ver aqui quais são as interfaces aqui. Show IP, Interface Brief. Tá? Ele tem aqui a interface Giga 1/0 e a Fast 2/0. Vamos supor que eu queira utilizar um tipo de autenticação em uma interface e outro tipo na outra. Eu posso entrar aqui na Giga, Confident Giga 1/0 e digitar o comando IP OSPF Authentication. Qual o tipo de autenticação que eu vou estar utilizando aqui? Tipo 1, Simple Password. E posso agora, vou botar aqui uma chave IP OSPF Authentication Key. Vamos colocar aqui Cisco. Tá? Isso foi lá na Giga 1/0. Estamos agora lá no CE2. Vamos ver aqui, show IP int BR só para ver qual é a interface. Tá, Giga 1/0 também. Então vamos lá na interface Giga 1/0 int Giga 1/0 e usar o comando IP OSPF Authentication e IP OSPF Authentication Key Cisco.
Tá? Reparem que a adjacência subiu novamente, para o SPF Neighbors. Tá? Tem aqui a adjacência através das duas interfaces. E agora vamos configurar a interface FAST 2/0. Só que na FAST 2/0 eu quero usar a autenticação em MD5. int f2/0. E vou colocar o comando IP, OSPF Authentication Message Digest. Tá? E vou configurar agora uma chave. Então vamos configurar uma chave diferente. IP OSPF Message Digest Key 1 MD5. Vamos colocar aqui teste. Ok? Reparem que a vizinhança ainda não caiu porque o dead time não expirou ainda. Vamos lá rapidinho no roteador R3, na interface FAST 2/0 e fazer a mesma coisa, IP OSPF Authentication Message Digest e IP OSPF Message Digest Key 1 MD5 teste. A vizinhança tinha acabado de cair ali, vamos esperar lá, acabou de subir novamente. Então, vou botar aqui show run interface giga 1/0 e a FAST 2/0. Reparem que eu utilizei dois tipos de autenticação e duas chaves diferentes, tá? Utilizando o comando de configuração de interface. Tá? Então, como eu disse para vocês, o comando de configuração de interface sobrescreve os comandos de configuração global. Ok? É só você tentar nisso. Então você pode utilizar chaves diferentes em interfaces diferentes, tá? Lógico, desde que elas sejam iguais dos dois lados, né? Mas eu posso utilizar chaves diferentes por interfaces, como acabamos de utilizar aqui nesse exemplo. Ok? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo eu mostrei várias formas da configuração de autenticação do ASPF. Com esse vídeo, encerramos a série com as 5 dúvidas mais comuns sobre o protocolo ASPF. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E fiquem à vontade para postar suas dúvidas nos comentários, que responderei o mais breve possível. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo aí, pessoal.